graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É de extrema urgência que o ministro de louvor, o maestro, o músico, o cantor, o adorador, enfim, todos aqueles que estão envolvidos com o ministério da música, do louvor e da adoração, todos que compõem o segmento da música, do louvor, estejam atentos para uma questão muito importante, que é a respeito da ação do Espírito Santo na música. Então eu faço uma indagação: se isso é possível acontecer? Logo, eu digo que sim, tomando como base o exemplo de Davi, o jovem Davi. Se nós olharmos o texto sagrado em 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 14 ao 23, nós vemos um relato interessante. Nós sabemos que o rei Saul, o Espírito do Senhor se afastou daquele rei e ele passou a ficar atormentado por um espírito que vinha da parte do Senhor. Ou seja, Deus permitiu aquela tribulação na vida do rei Saul. Então o versículo 14 nos mostra muito bem isso. Aqui é um caso não de possessão, mas de opressão por um espírito maligno. Então nós vemos que no capítulo 16 o rei Saul se preocupou muito e foi orientado a que conseguisse alguém no seu reino que tocasse bem. Então logo nós vemos a importância da música naquela ocasião do reinado de Saul. Então nós vemos neste capítulo que ele foi orientado por um dos oficiais, no versículo 18, que diz: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então logo nós vemos características ou prerrogativas de um músico inspirado por Deus. Tocava bem. Então logo entendemos que Davi tinha domínio no seu instrumento, uma música agradável, uma música que fazia bem ao ouvido de quem o escutasse. Vemos também outra característica ou prerrogativa de um músico, daquele que adora o Senhor, guerreiro, valente. E aquele que está envolvido no ministério do louvor, da adoração, ele não deve fugir ou correr quando as lutas ou tribulações adivinham sobre ele. Até porque nós estamos em uma guerra espiritual e a música, o louvor, a adoração é de suma importância nesta batalha. Animoso, o texto diz que ele sabia falar bem, o se expressar bem, o saber comunicar, por meio da música, por meio das frases musicais, melodias, enfim, é de suma importância para aquele que faz uso desta maravilhosa ferramenta. De boa aparência, é importante que nós tenhamos cuidado como estamos nos apresentando diante de Deus e dos homens, porque isso reflete o que está dentro do nosso coração. A nossa boa aparência, a nossa boa apresentação é um exemplo que este jovem Davi, ainda não era rei, traz e nos deixa para nós. E o mais importante, o Senhor estava com ele. Isso nos fala de comunhão com Deus. Aí está o diferencial na vida de Davi para muitos hoje que fazem uso da música. O Senhor estava com ele. Que nós possamos buscar a presença desse Deus maravilhoso, que nós possamos estar sempre em comunhão com Deus. E assim nós teremos uma boa música. E assim nós teremos uma boa comunhão com Deus. E isso ser refletido naquilo que estamos apresentando. O versículo 23 diz: sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar no ministério do louvor e da adoração, com essas qualidades, com essas prerrogativas de um músico que agrada ao Senhor. Que Deus esteja contigo e esteja sempre atento ao que Deus tem para mim e para
Muito obrigado.